que fala sobre colocar ordem sobre a sua casa, né? Onde o rei Ezequias ele adoeceu mortalmente e a palavra veio sobre ordem na sua casa, sobre ordem no seu lar, no seu palácio. E quando nós vemos essa palavra, irmão Cristiano, a gente já quer pregar e dizer que a pessoa está desconcertada, né? Só que a gente não costuma explanar a palavra e entender que quando fala assim, põe ordem na sua casa, não só está falando da pessoa que precisa se consertar diante de Deus, se consertar diante do altar do Senhor. Quando a Bíblia diz, vem e põe ordem na tua casa, lógico que o rei Ezequias, a palavra veio para ele, só que o texto, ele não nos dá base que o rei Ezequias estava no pecado. Então essa palavra a gente pode explanar, vem e coloca ordem na sua casa, porque se nós for levar para o lado da casa, tem muitas áreas que nós precisamos colocar uns pingos no i, consertar algumas coisas. Não é só porque fala de colocar ordem, pôr ordem na sua casa, logo a gente já quer pregar que tem alguém desconcertado, que o altar está precisando de conserto, que o irmãozinho que está na igreja aí com o pé no mundo está desviado e ele precisa se consertar. Só que quando a palavra vem para mim nesse dia, nessa sexta-feira, assim toca no meu coração, Senhor, para dizer que tem coisas dentro da minha casa que precisa ser colocado no lugar, que precisa ter ordem e decência, que precisa haver uma concordância dentro do lar, uma concordância, porque a Bíblia diz que as trevas não se unem com a luz, mas a luz com luz se une. Então muitas das vezes a ordem que precisa ser colocada é você se entender com o seu pai, é você se entender com a sua mãe, é você se entender com o seu irmão, e não só pegar a palavra e levar para o lado do pecado, porque tem uma meia dúzia de crente aí, uma meia dúzia de pastor que gosta de chicotear, que gosta de pegar a palavra e dizer, coloca na tua casa, irmão, tu está no pecado, te liga, porque também, irmãos, deixar a sua casa em bagunça também é pecado, também é falta de presença dentro do seu lar, porque eu ouvi dizer hoje um ditado bem popular, e é verdade, eu vi alguém pregando e dizendo bem assim, que a sua casa, o seu lar, é o reflexo da sua vida espiritual. Então vida espiritual bagunçada é lá bagunçado, vida espiritual sem ordem, sem decência, é filho rebelde, é casa sem conserto, é mãe sem ordem, é filho sem cabresto, é filho desaliançado. Então, irmãos, nessa noite não pega essa palavra para judiar, não pega essa palavra para chicotear ninguém, pega essa palavra, faça uma análise da sua vida, o que precisa ser colocado no lugar, o que precisa voltar a ser como era, porque muitas das vezes não é porque você está na igreja que as coisas não saem do lugar. Às vezes a gente está aqui no altar pregando e as coisas estão saindo do lugar, às vezes a gente está aqui no altar pregando e está uma bagunça no trabalho, a nossa vida, a nossa comunhão. Então aqui não que seja um pecado da morte, da segunda morte espiritual, mas é preciso, irmãos, nós fazermos uma reflexão. Põe ordem na sua casa. Aí eu desenho mais bonito para os irmãos, põe ordem em alguma área da tua vida que está precisando ser colocada. Entende o que Deus fala nessa noite? Então Deus falou com o profeta, com o rei Ezequias, através da vida do profeta Isaías, quando ele entra no palácio e entrega a mensagem, coloca a ordem na tua casa, porque morrerás e não viverás. Só que o texto não vai dizer que mandou ele colocar ordem porque ele estava em pecado, mandou colocar ordem, poderia mandar ele acertar um documento, poderia mandar ele acertar uma aliança, poderia ele fazer um casamento, poderia desfazer algo. Então a gente só acha que Deus está falando que é para consertar, mas não, tem coisa, irmão jovem, que é coisa pequenininha, que Deus fala conosco que precisa ser acertado. Você já viu Itália que tem pessoas que dizem assim, não, hoje eu vou chegar em casa e vou lavar a roupa suja, hoje eu vou, e quando eu falo lavar a roupa suja é se consertar mesmo. E tem pessoas que dizem, eu vou chegar em casa e vou colocar uns pingos no rio. Tem pessoas que dizem, eu vou chegar em casa e hoje não passa, hoje o pau tora. Você entende, irmão? Aí a gente quer pegar a palavra e só quer bater. A gente quer pegar a palavra e só quer judiar o irmão na cadeira. Antes de tudo, irmão, quando a palavra vem, já vem para quem está pregando, já vem para quem está ensinando. Então é preciso nessa noite, irmãos, você entender o que é pecado, para consertar pecado, para sair do pecado, como o pecado é cão, ele pecou e escondeu o seu pecado, e sobre ele, a família dele, vê o julgamento de Deus, e aí é o pior, irmãos. Quando você esconde, vê o julgamento de Deus, ou quando é para você acertar as coisas que estão ao seu redor. Porque tem coisas que Deus fala para mim, e tem coisas que Deus fala para mim resolver. Tá entendendo? Tem coisas que Deus fala para mim, porque eu preciso consertar. Tem coisas que Deus fala para eu consertar ao meu redor, ao meu falar, ao meu ver. A que ponto, irmão, chega a palavra de um crente?
Não, mas a gente acha que só está errado aquele irmãozinho que está pecando. Aquele irmãozinho que está vindo culto. Mas é as nossas palavras. É a Bíblia que diz que se você trata de ser religioso, mas não freia a sua língua, a sua fé, irmão. E aí, irmãos? Só precisa conserto do irmãozinho que a gente acha que ele caiu? Ou a minha língua está precisando de um conselho? Ou está precisando de Deus colocar um capricho na minha língua? Você entende, irmãos? A pessoa está pregando bonitinho, mas os pés dele só correm para o mal. Será que a irmãozinho está precisando de conserto? Ou o seu pé que só corre para o pecado? Ou as suas mãos que tocam quando não deve tocar? Porque Jesus que disse, é melhor você perder uma mão, é melhor você arrancar a mão do que você ir com as duas mãos para o inferno. Você entende isso? É bom pregar, é bom apontar, como o profeta Isaías, no capítulo 6, ele estava apontando para todo mundo. Mas quando Deus decidiu pegar ele, que ele teve a visão, que ele chegou e que ele viu a glória de Deus e disse, santo, santo é o Senhor dos Exércitos, ele disse, ai do mundo que vou perecendo. Do capítulo 1 ao capítulo 6, Isaías está apontando para a prostituta, para o idólatra, para aquele que se afastou de Deus. Mas no capítulo 6, quando Deus pega o profeta e coloca o profeta no eixo, aí ele diz, ai de mim, que também não sou santo. Eu habito no meio de um povo de impuros lábios. Isaías só consegue enxergar as suas falhas quando ele decide enxergar Deus. Porque quando nós enxergamos as falhas dos irmãos, sem saber que também somos falhos, nós estamos precisando ter uma intimidade com o papai. Você entende? Ai de mim, que vou perecendo. O profeta se enxergou. Então, quando alguém pregar dizendo, põe ordem na sua casa, não é porque o cara está no adultério, não. Não é porque o cara está tendo 2 mulheres, não. E que se for isso, que Deus conserte ele. Que Deus arrume a casa dele. Que Deus tenha misericórdia dele. Mas a gente tem que ter sabedoria para explanar a palavra do Senhor. Quantas coisas, irmãos, a gente chega de noite e às vezes olha assim e diga, eu preciso arrumar isso aqui. Isso aqui passou batido hoje. Eu preciso resolver isso aqui. Às vezes nas pequenas coisas que estão quebrando a nossa comunhão com o Pai. Aleluia. Você entende, irmãos? Porque se for falar de família, diz pai, mãe, não irritei os nossos filhos. E a gente às vezes está irritando nossos filhos. Ah, os pais não gostaram? O filho gostou. Filhos, obedecer os nossos pais do Senhor. A gente está desobedecendo, então precisa consertar a casa também, irmãos. Você entende, irmãos? Nessa noite Jesus tem uma palavra para todos. E ninguém sai daqui sem ser atingido pela palavra. Porque já dizia o profeta Isaías, ela não volta vazia. Você entende? E o rei Ezequias, ele chora muito, ele vira para a parede, ele ora e na oração dele ele diz, lembra, Senhor, que eu te servi em verdade, porque nós precisamos, irmãos, servir a Deus em verdade, com sinceridade. Você entende? Aí às vezes a gente quer cobrar as coisas de Deus, quer orar, dizer, eu sou sua serva, Senhor, eu faço a sua vontade, eu não perco um culto. A gente está querendo cobrar de Deus, quando na verdade nós não estamos nem praticando a verdade. Irmão, foi Paulo que falou, examine-se o homem a si mesmo. Está entendendo, irmãos? Nessa noite, é noite que nós fazemos uma reflexão dentro de nós. Você entende? E ele orou, e Deus ouviu a oração dele, e Deus teve misericórdia dele, e o profeta voltou. O texto diz que o profeta nem chegou a sair do palácio. Lógico, o palácio não é tão pequenininho como a minha casa, que você entra na porta e já chega no quarto, está no quarto e já sai na porta da frente. O palácio era grande, mas quando o profeta vai saindo, Deus brada no coração do profeta, e o profeta volta para levar a mensagem para o rei Ezequias. E diz, eu vou lhe acrescentar 15 anos de vida. E Deus falou e levantou Ezequias. Deus curou. E que nessa noite, Deus cure, irmãos, os nossos olhos. Meus olhos, irmãos. Isso. Que Deus abra os seus olhos espirituais. Porque estar na igreja não significa que você está enxergando espiritualmente. Que Deus nessa noite possa curar, irmãos, os seus ouvidos. Ai, irmão, tem gente que tem comichão dos ouvidos. Nos finais dos tempos, a Bíblia diz que muitos se apostatarão, da fé, sairão, negarão a fé, terão comichão nos ouvidos. Então tem crente, irmãos, que está na igreja com o ouvido doente. A gente só quer a cura da alma e da enfermidade, mas às vezes o ouvido está enfermo, os olhos estão enfermos, a boca está enferma, os pés estão enfermos. Você entende, irmãos?
O que Deus fala para mim e para você nessa noite? Que nessa noite, irmãos, cada um aqui nessa noite, se precisar da cura, que Jesus cure em alguma área da tua vida. Tá entendendo? Às vezes eu olho, Jesus cura minha boca. É ou não é, irmãos? Tem dia que a gente tem que dizer assim, cura. Porque se ele curar, vai haver santidade na sua boca. Aleluia. Porque se ele curar o seu ouvido, você vai ouvir melhor a mensagem da cruz. Você vai entender o que ele quer para a tua vida, irmãos. Porque, irmão, vou dizer para os irmãos aqui, já encerro. Uma das piores coisas é um filho rebelde. E quando eu falo filho, não é filho da mãe, não. E do pai, não. Eu falo é filho de Deus, que se diz filho de Deus. Você está entendendo? Você sabe por quê, irmãos? Você sabe por que o pai do filho pródigo não foi atrás dele? Por que, irmãos, o pai do filho pródigo não foi atrás dele? Alguém pode me ajudar nessa noite? Por que foi que o pai do filho pródigo não foi atrás dele? Porque ele que saiu. Tem filho rebelde porque é ele que escolhe. E aí Deus não vai atrás do rebelde. Deus dá uma oportunidade ao rebelde, mas não vai atrás. Jesus foi atrás das ovelhas perdidas. Você entende? Quando Jesus contou as três parábolas, ele contou 3 parábolas em uma. Contou da ovelha perdida, que é o pecador que não conhecia Jesus. Contou a parábola da dracma perdida, da pessoa que está perdida dentro da igreja. E contou a parábola do filho pródigo, da pessoa que se afastou. Então tem 3 grupos de pessoas que Jesus contou naquele dia, aquelas 3 parábolas. 3 em uma, um conjunto. Ele contou do pecador, que é da ovelha perdida, que é para ir atrás, colocar nos ombros e trazer para a igreja, para a casa do Senhor, para Jesus. E a outra que é a dracma perdida, que ela perdeu a joia preciosa dentro de casa. Quantas igrejas não está cheio de Cristo perdido, achando que está servindo, mas não está servindo. E ele mandou pegar e procurar com diligência, procurar com cuidadinho, até achar a dracma, até se achar dentro da casa do pai. E o filho pródigo é o que se afastou, que abandonou a fé, que tem comichão nos ouvidos, que rejeitou o evangelho, que se tornou profano da palavra. Você entende? Então que nessa noite, irmãos, nós possamos pedir a cura de Deus para nossas vidas. Não importa a área, mas que Deus cure a sua alma, que Deus cure os seus olhos, o seu ouvido, o seu coração e cure os seus pés. Porque já diz a palavra. Dizia porque eu falo que Davi falou. Dizia e diz a palavra porque está escrito: lâmpada para os meus pés é a tua palavra. Tem ou não tem, irmão? Pé que está na escuridão. Deus abomina os pés que anda para as trevas. Amém, irmãos? Eu botei esse fundo musical, a mensagem ficou pesada porque eu acho que ele é tenso, irmão. Eu não contei o mistério que eu tenho com os irmãos, eu vou contar algo aqui para os irmãos. Se eu colocar um fundo musical bem lento, fica uma mensagem melancólica. Se eu colocar um fundo musical, irmão, tenso, a mensagem fica pesada. Aí eu tenho que parar de falar, senão... Você entende, irmão? Esse papelzinho aqui é irmão, viu? Deixa eu ver aqui, tá? Eu guardei aqui, eu tava lembrando, irmão. Olha, irmão, que bom, graças a Deus. A irmã Joselita, né? A irmã congrega na Assembleia? É a do Belém? Ô, glória, irmãos. Como é que a igreja vai dizer para a irmã? Seja bem-vinda em nome de Jesus. As irmãs já falaram com a irmã lá? Então vai lá, irmã, dá um abraço da irmã lá em nome de Jesus, para que